Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Delta V Podcast com o Léo e com o Will. Will, poxa, faz tempo, hein? Quanto tempo que a gente não se fala? Tava morrendo de saudade, Léo, assim. Pois é, olha, coincidentemente eu tô com a mesma camiseta. É incrível Pois isso. é, assim, seu cenário mudou todo, meu cenário mudou todo, é outro dia, outro momento. Com certeza. Realidades totalmente diferentes, assim. E o assunto é diferente também. Com certeza, porque agora a gente tá logo depois do Grande Prêmio do Japão. A corrida em Suzuka acabou momentos atrás e a gente tem algumas coisas para falar sobre ela. Will. Ai. Nada. Vamos condensar aí os 3 treinos livres. Me fala alguma coisa que a gente tem para falar sobre esses treinos livres? Eu acho que não, né? Eu vou falar rapidinho, muito breve. Eu podia falar depois entre as equipes, mas já que você puxou o assunto, McLaren bem, andando primeiro junto com a Ferrari, depois se misturando com a Mercedes na sexta-feira ainda. Max Verstappen terminando em 7º o TL1, terminando em 10º o TL2, quando Hülkenberg foi o 7º. Assim, alguém tinha dito que a Red Bull ia surpreender no Japão e não foi bem o que os treinos mostraram nesse início de atividades. Mas... E além disso, né, a gente já teve aí as McLaren andando, que também é uma surpresa. Olha... Lá vamos nós falar de novo da McLaren no começo do vídeo, que é o nosso padrão. A McLaren é sempre assunto no começo do vídeo. Seja porque o Piastri bateu na Austrália, seja porque nenhum carro largou na China. Que largada do Oscar Piastri, É uma relação de amor e ódio com a McLaren. Amor pelo Piastri e ódio pelo meu Deus do céu. Que largada. Vamos lá. E aí chama atenção, porque assim, como justificar o fato das Mercedes com motor Mercedes terem tanta dificuldade para largar e das McLaren com motor Mercedes largarem daquele jeito? A largada do Piastri foi padrão Ferrari. Ele se enfia ali no meio e aparece em primeiro quando eles estão contornando a curva. Assim, impressionante. Fiquei imensamente satisfeito, né? Não preciso nem mencionar, mas... Mas é porque, que nem eu falei pra você há 2 semanas atrás, quando a gente falou sobre a China... Mal me recordo, mas por favor, reaviva minha memória, por favor. É o fine tuning dos motores, entendeu? Eles agora estão mexendo mais com esse software, ou eu não sei se também aconteceu da FIA obrigar a dar uma assistência maior, alguma coisa, porque eles... A política entrou no meio ali para tentar resolver isso, porque estava uma disparidade muito grande. Eu sei que eu fiquei muito feliz e, assim, além da largada, evidentemente, o fato do Piastri ter se mantido na frente do Russell, o Russell conseguiu ultrapassá-lo uma vez, logo depois o Piastri devolve a posição, e a McLaren meio que confirmou algo que a gente já tinha visto, de certa forma, na relação Mercedes-Ferrari nas corridas anteriores, né? Austrália e China. Mas, assim, a Mercedes é uma quando anda sozinha, desgarrada na frente, e a outra quando anda no bolo. Ela ainda não conseguiu... Claro, contra as Ferraris nas corridas anteriores, alguma Mercedes penava para se livrar das Ferraris, mas quando passava ia. Chegava uma hora em que acabava aquela disputa, aquele confronto direto, e ela conseguia desgarrar. No Japão não foi assim. O Russell não consegue se livrar. Ele meio que se conforma de ficar atrás do Piastri. Ele nem tenta mais passar. E o próprio Antonelli, que mais uma vez larga muito mal, quer dizer, isso faz com que de 4 largadas até agora, uma do Antonelli tenha prestado, que foi a da corrida principal na China, porque na sprint ele larga muito mal também. Também não tem vida fácil para lidar com Norris, com Leclerc, que assim, foi uma Mercedes um pouco mais pé no chão. Né? Foi uma Mercedes um pouco mais pé no chão nesse começo do Grande Prêmio do Japão. Em compensação, mais do que na China, sem sombra de dúvidas, a sorte resolveu sorrir para o Kimi Antonelli.
né? No momento em que todo mundo já tinha feito seus pitches dos favoritos, leia-se. A outra é Mercedes, Ferrari e McLaren, que é quem está contando como favorito nesse momento. Todo mundo já tinha parado e quando só faltava ele, tem o acidente do Oliver Bearman, causando aquela bandeira amarela com safety car, e aí de fato era safety car mesmo, não tem nem o que discutir. Ele para num regime totalmente diferente dos outros, cai no colo dele a liderança da corrida e dela não sairia mais, né? Sorte de campeão, é cedo demais para falar isso na terceira corrida do campeonato. A gente sabe que é um assunto delicado ali dentro da Mercedes, né? Porque você vê o nosso amigo Chorão tá já se sentindo meio ameaçado pela situação. E é complicado, né? Quando ele finalmente consegue alguma coisa, vem uma criança, um infante e atropela ele. Assim, eu fico... E assim, mérito dele que conseguiu segurar a corrida inteira, né? Eu fico triste porque, assim, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com as Ferraris, também na Austrália, mas principalmente na China, quando teve uma trocação de fato, quando teve Hamilton e Leclerc se embolando para ver quem ia chegar ao pódio, a gente ainda não teve... Trocação franca. Em nenhum momento dessa temporada, efetivamente, uma briga Russell e Antonelli. As circunstâncias de cada corrida fizeram com que sempre um tivesse na frente, inalcançável pelo outro. Isso volta a acontecer na corrida principal, a corrida do Japão, com a diferença de que dessa vez nem em segundo o Russell conseguiu chegar, aliás, muito longe disso, né? Assim, ele não consegue chegar nem no pódio no final das contas. Pois é. E a gente ganha uma nova liderança no campeonato. Pois é. Mais jovem a alcançar essa posição, né? Não vou nem perguntar qual a última vez que... Não, se bem que o Fisichella ganhou a primeira corrida do campeonato de 2005, o Grande Prêmio da Austrália. Então ele foi líder por um final de semana, provavelmente. Mas fazia tempo, né? Fazia tempo que um italiano não ganhava, fazia tempo que um italiano não liderava o campeonato mundial. Precisamos reconhecer que, muito em função do acidente do Bearman com o Colapinto de coadjuvante ali, alguma coisa que você queira chamar a atenção desse lance da corrida especificamente? Então, Will, eu acho que esse acidente entre o Bearman e o Colapinto, a diferença de velocidade e o que eventualmente causou o que aconteceu, eles já jogam uma sombra e uma dúvida sobre o que está acontecendo com esse regulamento de 2026. Se ele está sendo efetivo, além de todas as controvérsias que a gente já tinha, de super clipping, recuperação, perdendo força no final da reta. Agora, e alguns pilotos já tinham alertado para isso, mas assim, agora a gente viu efetivamente que existe um fator de segurança aí que pode ser afetado. Talvez seja a primeira vez na temporada em que o fator falta de performance tenha sido secundário e a questão da insegurança que isso causa tenha recebido um destaque maior, né? Com o motor Mercedes envolvido. Mais um. Enfim, é muito curioso ver como cada motor Mercedes em cada equipe performa de um jeito, né? Assim, o motor Mercedes da Mercedes se comporta de um jeito, o motor Mercedes da McLaren de outro. Coitada da Williams, ela não teve luz nenhuma nessa corrida, mas o motor Mercedes da Alpine acontece isso que aconteceu com o Colapinto. O Gasly continua fazendo a dele, né? Assim, destaque total nesse início de campeonato, ninguém podia imaginar um negócio desse e ele tá lá, sempre, chegando, pontuando, onde dá, né? Atrás do pessoal dos principais. Mas é algo a se observar no que vai ser nessa continuidade do campeonato lá pra frente. As Audis... dessa vez, os dois carros conseguiram largar, mas não tiveram... É como se não tivessem largado. Uma performance, né? Decente, completamente apagadas. A Audi não andou o que não andou. Por outro lado, acho que a surpresa do pelotão lá de trás, como um sábio profeta, aliás, havia antecipado, é que um carro da Aston Martin chegaria ao final do Grande Prêmio do Japão, do circuito de Suzuka, circuito que é da Honda,
a Aston Martin faria o todo possível para que isso acontecesse. Aconteceu. O Alonso, apesar de todos os pesares, consegue chegar ao final da corrida, o que imagino que para a Aston já seja praticamente uma vitória, pelo nada que eles vinham andando até aqui. Não que a performance seja muito promissora, mas pelo menos um carro terminou uma corrida completa. É alguma coisa, né? Pois é. Assim, uma vitória realmente não dá para dizer que mas assim, é o mínimo para sair da humilhação completa que estava acontecendo. E pelo menos entrar nesse meio nessa intertemporada forçada, né, nesse período sabático, com alguma coisa de positivo, né, para construir em cima daquilo. Uma melhora mesmo que mínima. Enfim, voltando ao que de relevante aconteceu na corrida. Eu imaginei que com a relargada aconteceria algo parecido com o que vinha acontecendo nas corridas anteriores, ou seja, que a Mercedes de trás teria alguma dificuldade para superar os outros carros, mas que eventualmente isso aconteceria, e não foi o que aconteceu. Na prática, o Piastri não foi ameaçado em momento nenhum, o Russell perdeu o terreno, foi ultrapassado pelas Ferraris, aí o Leclerc passa o Hamilton, ele passa o Hamilton também, e por mais que tenha tentado, ele não consegue nem passar o Leclerc. Pelo menos passar e ficar na frente, né? Porque essa coisa hoje em dia, você passar e ser ultrapassado logo depois, não resolve nada. Então, assim, pela primeira vez nós não tivemos uma dobradinha da Mercedes, e não só isso, a segunda Mercedes nem ao pódio chegou. As equipes andaram mais emboladas, de certa forma, né? Não sei se só pelas circunstâncias da corrida, mas, bem ou mal, McLaren e Ferrari conseguiram cada uma colocar um carro na frente da Mercedes no final. E foi surpreendente isso. Realmente é uma coisa que a gente não esperava. Definitivamente. E eu confesso que também não esperava o Hamilton andando tão para trás no final da corrida. Quer dizer, ele chega a ser terceiro para depois ser ultrapassado pelo Leclerc, pelo Russell e pelo Norris, né? Tem um pouquinho de trabalho, claro. O Norris passou, ele passava de volta. O Norris passou, ele passava de volta. Mas no fim das contas, o Norris consegue ser o quinto e o Hamilton caindo para sexto. Eu esperava uma corrida um pouco melhor dele. Você não, né? Eu nunca espero muita coisa do rapaz que já está cansado e rumo à aposentadoria. Mas, assim, eu acho que foi culpa um pouco da estratégia também, né? Sejamos sinceros. E a Ferrari já tem esse histórico, né? Então... enfim. Eu só não queria terminar sem falar um pouquinho da sua Red Bull, Léo. Por que a gente tem que falar deles, hein? Eu gosto tanto, mas tá difícil. Tá difícil gostar. Um comentário totalmente aleatório. Eu jurava de pé junto que nesse divórcio Honda e Red Bull, o Tsunoda fosse com a Honda. E ele ficou de piloto reserva da Red Bull, meu Deus. É inacreditável, assim. Pra mim não faz o menor sentido, assim. Alguém ainda acha que o Tsunoda tem algum futuro já teve alguns ali? testes com a Honda, com outros pilotos japoneses, tá? Eu acho que também eles estão procurando outras estrelas dentro do Japão. Não podem apostar tudo no Tsunoda. Nossa. E, além disso, ele ficou muito tempo ali na família Red Bull, né? Ele já criou muitos relacionamentos, amizades, etc. E, assim... Você viu o que aconteceu com o Ricardo também. Ele saiu, mas ele continuou meio que ali no quintal. Ele fica, assim... Como é que eu posso te dizer? Orbitando a equipe. E eu acho que tá acontecendo a mesma coisa com o Tsunoda. Na Red Bull sempre tem disso, né? Alguém que fica urubuzando por ali, né? Vendo o que acontece de desgraça com os outros, se alguém perde a paciência com algum piloto da Racing Bulls, eventualmente. Embora aquilo, nem Lawson, nem Lindblad tenham dando motivo para nada disso. E o Hadjar também não dá para botar ele na fogueira. Mas enfim, eu achei curioso. Eu imaginava que alguém naquele divórcio, quando acontece, que às vezes a pessoa tá mais preocupada em quem vai ficar com o cachorro do que quem vai ficar com o filho. Eu achava que o Tsunoda ia ser assim, não, toma pra você. Não, pode ficar com você, não tem problema. Ele ficou com a Red Bull, curiosamente, eu esperava o contrário. Assim, o que me chamou a atenção, pequenas pílulas que me chamaram a atenção em termos de performance do Verstappen nessa corrida, só pra te alegrar, só pra gente arrematar isso aqui em grande estilo. Nos treinos,
o Max terminava o primeiro setor 6 décimos atrás. É uma coisa chocante, assim. O primeiro setor, ele passava já mais de meio segundo atrás. Na volta 8 da corrida, antes da bandeira amarela, antes da coisa, ele já estava tomando pau do Gasly de Alpine, assim. Tomando 2, 3 segundos de diferença. É impressionante como a Red Bull mal tem ritmo para acompanhar aquele grupinho que eu falei, de Haas, de Alpine e de Racing Bulls, assim. E assim, para mim, o midfield achatado. A síntese da corrida foi o Piastri ter ido ao box, ter voltado para a pista e estar disputando com o Max, que ainda não tinha parado. Esse é o atual momento da Red Bull. A Red Bull está numa condição em termos de performance em que as outras equipes estão fazendo as primeiras paradas delas e voltando para a pista junto com a Red Bull que não parou ainda. Assim, eu acho que justamente por essa situação, esse break agora de um mês vai fazer bem. E a equipe ela tá precisando melhorar esse carro, tá precisando fazer um regime desse carro, ele continua muito pesado. A única coisa que é meio preocupante foi que eu já ouvi que a FIA andou mudando alguma coisa na regra dos motores que também vai afetar tanto a Red Bull e quanto os motores Mercedes. Exatamente, também li isso. E agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Porque aí eventual ganho que você até pode ter em termos de carro, de chassi, né? Se você tiver um comprometimento de performance de motor, realmente... Ai. E eu acho que também tem aquilo, como a gente tem toda essa questão de manejamento de energia e tudo, você também pode ter outras variáveis de acerto nesse meio tempo. Que não seja pura performance, nem uma melhora no chassi, mas só uma otimização do que eles têm. Verdade. Isso eu acho que vai acontecer com praticamente todas as equipes, menos as que já estão na ponta, que é tanto a Ferrari quanto a Mercedes, e por motivos diferentes. Porque, sendo sincero, o motor Ferrari ele tem vantagens, mas ele parece sensivelmente mais fraco da Mercedes. Aí ele tem a vantagem de conseguir fazer o spin do turbo mais rápido, ele consegue fazer o cogumelo do Mario Kart para poder largar na frente. Isso. Mas você vê que durante a corrida ele perde o fôlego em algumas situações. Então, eu não sei se isso vai mudar. Eu acho que o carro da Ferrari está muito equilibrado, tá? E o motor deles é confiável também. Você pode ver que nem a Cadillac, nem a Haas, nem a Ferrari estão com o carro quebrando. Assim, não por causa de motor. Isso muda bastante em relação aos motores Mercedes, que a gente teve aquele string de problemas com a McLaren e também a Williams. E com a própria Mercedes, né? Assim, e agora... O problema é que o Russell teve no Q3 da China, assim, meio que deu a sorte de conseguir voltar e ainda largar em segundo, mas de fato, não tem sido. E eu lembro no finalzinho, na última semana da pré-temporada, que eu cheguei a comentar isso naquele vídeo que a gente fez e que vai ao ar muito em breve, que eu fiquei com um pouco de pé atrás em relação à confiabilidade da Mercedes. Naquele momento específico ali, uns carros parando na pista do meio do nada, assim, sem motivo aparente. Pois é. Vamos ver. Sobre a transmissão, considerando o que foi a China, assim, o Marcelo Correge não precisa ser brilhante para já ser melhor do que o Guilherme Pereira, não precisa fazer tanto esforço, então graças a Deus. E nem se compara o Felipe Giafone com o Christian Fittipaldi, né? O Giafone é incomparavelmente melhor, não tem nem graça. Já foi uma transmissão menos atropelada na Globo, acho que eles estão se encaixando, aquela coisa das inserções da Mariana, com a narração do Everaldo, os comentários do Bush também, eles estão se achando. Assim, já foi uma transmissão que já fluiu melhor. Eu sei que você continua com saudade daquele povo chato da Bandeirantes, mas, assim... Mas eu continuo, mas realmente, você tem razão. Eu acho que a transmissão dessa vez foi mais azeitada. Foi mais ajeitada. Você vê que as peças estão encaixando, eles estão conseguindo concatenar melhor. Isso, é isso mesmo.
que você tira de conclusão dessa corrida, Léo, do Grande Prêmio do Japão, antes dessas férias forçadas da Fórmula 1? Então, a gente tem que chegar no ponto que até agora a gente não falou, né? Que foi a segunda vitória de Kimi Antonelli e a virada da liderança do campeonato. Assim, eu continuo esperando um confronto direto entre os dois, sim. Eu quero muito que aconteça uma corrida limpa, onde não tem uma interferência de safety car do nada, os dois têm um treino normal no sábado, tem uma corrida, uma largada razoavelmente normal no domingo e tem uma disputa entre si. Porque isso não aconteceu em momento nenhum desse ano até agora. Essa eu vou botar totalmente na conta da sorte, tá? Assim, essa vitória do Antonelli de ter caído no exato instante o safety car, em que todo mundo já tinha parado menos ele. Assim, a forma como ele foi beneficiado. E aquilo, a gente vai ficar nos what ifs aqui. Será que, se isso não tivesse acontecido, qual teria sido a dinâmica entre McLaren, Mercedes e Ferrari? O Antonelli estava atrás do Leclerc antes das paradas, né? Sim. É muito difícil a gente viu que o Russell não conseguiu se recuperar. É muito difícil a gente conseguir trabalhar um cenário do que essa corrida teria sido sem este safety car na hora em que ele aconteceu, assim. Então eu ainda vou deixar minhas barbas de molho, eu quero ver o que vai ser de fato essa disputa entre os dois, que ainda não aconteceu. Fiquei bem impressionado com a performance da McLaren o final de semana inteiro, assim, dos treinos, da corrida, para um carro que nem largou na China com nenhum dos dois pilotos, para eles terem andado o que andaram. O Piastri deu uma mostra, piloto do dia, indiscutivelmente, não tem nem o que comparar aqui com ninguém, mas assim, de que ninguém ainda tem a performance da Mercedes desgarrada. A Mercedes que vai embora, o Antonelli foi embora e ninguém mais o viu durante a corrida. Mas assim, bem ou mal, o Piastri e o Leclerc conseguiram segurar a Mercedes que ficou no bolo, né? O Russell não conseguiu se livrar dos dois até o final. A McLaren andou melhor do que a Ferrari. Uma McLaren foi segunda, a outra foi... A Ferrari ficou em terceiro, uma McLaren foi quinta, a Ferrari ficou em sexto. Será que isso foi circunstancial só no Japão ou será que isso é uma tendência para o resto do ano? A conferir. No final das contas, a conclusão que se chega é que carros prateados não conseguem largar bem, né? Nem as Mercedes, nem as Audis. Uma desgraça, de novo, a largada desse povo. A Ferrari sai com um lado positivo e um negativo, se você parar para pensar, porque pela primeira vez no ano ela consegue terminar na frente de uma Mercedes e pela primeira vez no ano ela consegue terminar atrás de uma McLaren. E, para mim, por incrível que pareça, o Japão acaba confirmando que a China já tinha sinalizado de que o Max vai precisar se acostumar com as novas amizades dele, que são a galerinha da Alpine, da Haas e da Racing Bulls, porque eu não vejo nesse momento a Red Bull brigando com McLaren, Ferrari e Mercedes em momento nenhum. Do jeito que a coisa tá... Assim. Tá. Olha, nesse momento realmente não dá nem para imaginar. Mas até o final do ano, e eu acho que quando terminar esse break forçado, as coisas já vão mudar. Eu não sei se é a minha esperança falando, também tem isso, né? A gente é um pouco iludido, mas eu acredito que isso vai mudar um pouco. É uma equipe com muito poder econômico ali, que tem um programa de desenvolvimento do carro. Assim, tomou uns baques nos últimos anos? Tomou. Vamos ser sinceros que desde do final ali do mês de 2024 já ficou complicado para eles. Mas eu ainda acho que eles podem mudar muito isso. Tá? Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece quando voltarmos daqui a mais algumas semanas lá em Miami. Eu detesto o circuito de Miami, mas enfim, né? É o que temos. É o que temos. Olha, mas tem rendido umas corridas boas, pelo menos isso, nos últimos anos. Para mim, eu vejo circuitos de rua, inclusive os novos, bem interessante. Eu sou fã da pista do Azerbaijão, o povo reclama, acha isso, acha aquilo outro. Eu acho um barato aquele circuito. Eu gosto de Las Vegas, para mim foi uma surpresa, assim, dos circuitos mais recentes. Em compensação,
eu não suporto a Arábia Saudita, aquela pista de Jeddah, eu acho pavorosa. E eu também não consigo gostar de Miami de jeito nenhum. Assim, acho pouquíssimo criativo, sabe? Assim, que coisa pobre, que ideia pobre fazer aquilo ali naquele lugar, com aquele traçado, sabe? Enfim, é o que temos. É o que você falou, realmente, assim, a pista ela não é muito inspirada, mas ela tem, assim, dado algumas corridas mais interessantes. Agora, você falou de Las Vegas, olha, Las Vegas, com esse regulamento novo, eu acho que a pista vai sofrer. Oi, desculpa? Eu acho que a corrida vai ser bem mais pobrinha ali. Porque você olhando pelo layout da pista, eu acho que tem pouco potencial de recuperação de energia. Bem ou mal, em Vegas eles conseguiram fazer aquilo, retão, curva. Então ele te dá a chance de um carro emparelhar com o outro, né? Sim. Miami fica aquela coisa meio estilo Jeddah também, de curvinha pra lá, curvinha pra cá. Aí um monte de gente fazendo S de alta o tempo todo, não chega... Ai, que coisa irritante. Enfim, é um sofrimento que nos aguarda quando maio chegar. E o México? O México também é legal. Eu gosto. Enfim, ainda bem que seria do amarelo se todos gostassem das mesmas coisas, né? É verdade. Bom, gente, então a gente chegamos ao final de mais um episódio. Essa reflexão muito profunda. Agora... Muito profunda. Mês que vem a gente se vê. Não, porque tem várias coisas pra gente gravar ainda esse mês, assim. Calma, aguardem. Aguardem que nós temos conteúdo para apresentar em breve. Valeu? Até mais, então gente. Tá, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.